Alô, irmãos, irmãs, Pai seja com todos nós, né? Durante esse dia, 27 de janeiro de 2021, né? Mais uma vez, dar graças a Deus e sempre, né? Sempre dar graças a Deus por tudo, né? O que Ele nos tem feito. E vamos continuar aqui na nossa meditação diária, né? Estamos aqui no capítulo 7, né, de Zacarias. Então, aqui no capítulo 7, o Zacarias está lembrando para o povo, né? Que foi que aconteceu nos 70 anos, né? Está exortando, né? Olha, vocês estão lembrando, está lembrando eles, exortando, dizendo, ó, nos 70 anos vocês fizeram um monte de coisa lá que não me agradou, não. Me agradaram, não, né? Então ele está dizendo isso, está lembrando, então ele está dizendo, o jejum, né? É o jejum que agrada ao Senhor, ou que desagrada, né? Certo? O título é O Jejum que não agrada a Deus. Então vamos ler aqui alguns versículos, né? Para a gente ver o que o profeta está dizendo. Então ele está lembrando o povo, né? Certo? Então no versículo 1 do capítulo 7 de Zacarias está assim: Aconteceu, pois, no ano 4 do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no dia 4 do 9º mês, em Quisleu. Quando de Betel foram enviados Sarezé e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem a favor do Senhor, disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Chorarei eu no 5º mês, separando-me, como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes e planteastes, no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, olha aí, né? Jejuaste vós para mim, mesmo para mim? Ou quando comeste e quando bebeste, não foi para vós mesmo que comeste e bebestes? Não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, né? Quer dizer, os profetas anteriores, né, que vieram antes de Zacarias, né? São muitos, né? São muitos profetas. Não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e ao sul, e a campina eram habitados? Aí a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Assim falou o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro. Ele vai falar então aqui qual é o jejum verdadeiro. O jejum verdadeiro é esse aqui. Executai juízo verdadeiro. Mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Nem intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde. Ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, né? Profetas precedentes, Isaías, né? Jeremias, Daniel, que vieram antes de Zacarias. Além de outros, né? De onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, né? E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos.
né? E os espalharei com tempestade entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito na terra desejada uma desolação. Então, o Zacarias está lembrando, né? O povo, exortando, né? Aconselhando, olha aí, vamos restaurar a lei, né? Com todos os seus detalhes, com todos os seus mandamentos, porque nós conseguimos irritar, né? Ao Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, os hebreus conseguiram irritar o Deus Todo-Poderoso, misericordioso, né? Manso de coração, né? Conseguiram irritar, né? Acender a ira dele, né? Bom, aí no capítulo 8 aí do Zacarias, nós vamos ver o quê? Capítulo 8 ele já está falando em bênçãos prometidas, certo? Agora ele vai falar, digamos assim, do contrapeso, né? Assim como vocês me iraram e eu, né, coloquei a minha ira contra vocês, levantei os reis lá de Assíria, de Babilônia e tal, para levar vocês para o cativeiro, mas infundi no coração deles, depois de 70 anos, de trazer vocês de volta, ou de mandar vocês de volta, né? E aí agora vamos ver o que vai acontecer. Vocês já restauraram, vão restaurar o templo, vão restaurar, né, o sacerdócio, o reino sacerdotal. Aí vamos ver o que ele vai dizer aqui no 8. Capítulo 8 de Zacarias, versículo 1. Depois veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Né? Aqui ele está falando não é só de Israel, também da igreja, né? Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chama-se-á cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Milênio, né? Milênio, e a restauração deles, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão seu bordão por causa da sua muita idade. Né? Então as pessoas serão longevas, né? Certo? Vão viver muito, né? E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se isto for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Olha aí, ó, do Oriente e do Ocidente é o povo que está voltando lá para a terra, né? Certo? Então, isso aqui são previsões, né? São profecias já depois que eles voltaram, né? Nós vamos ver algumas coisas que aconteceram, né? Até os dias atuais, quando eles estão voltando, né? Depois de 1948. Né? Ó, Trá-los-ei habitarão no meio de Jerusalém, serão meu povo, serei o seu Deus em verdade e em justiça. Milênio. Né? Estão voltando, é um sinal, né? Nós começamos aqui as nossas meditações pelos sinais dos tempos, não é isso? E vimos que um sinal importante é a volta do povo hebreu para a terra prometida. Eles estão lá, estão voltando, estão esperando. Eles vão ter que estabelecer as fronteiras bíblicas, né? Certo? Vai ter guerra. Está tendo, né?
Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós, que nesses dias ouviste essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes desses dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Olha aí, o que vai acontecer? Está acontecendo, né? E o que vai acontecer? O Senhor vai incitar todos os homens, cada um contra o seu companheiro. O que é que nós estamos vendo aí no mundo? As nações aí, tudo, né? Querendo passar por cima dos outros, não sei o quê. Os políticos, né? Eles não conseguem mais conversar, né? Não conseguem mais dialogar porque estão radicalizando suas posições. Mas agora não serei, o versículo 11, capítulo 7, capítulo 8, versículo 11. Mas agora não serei para com o resto deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque a semente prosperará. A vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. E farei que o resto deste povo herde tudo isto. O resto deste povo, o remanescente, a igreja, né? Os vencedores, as virgens prudentes, é que vão, que farei que o resto deste povo herde tudo. Amém, irmãos? Amém, né? Vamos parar por aqui hoje. Paz seja com todos nós durante esse dia e até amanhã, se Deus quiser.